Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. A graça e a paz do Senhor para o seu coração. Nós vamos passar agora para o ministério da palavra, depois desse tempo de louvor maravilhoso. Eu quero ler só um versículo com você. Daniel 6:28 diz assim: Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Eu quero orar com você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por nós estarmos diante da tua poderosa palavra. Ela é o maná que desceu do céu, ela é o alimento da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito. Senhor, e que a tua palavra venha nos nutrir, venha nos fortalecer, venha nos inspirar nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho um tema para compartilhar com vocês hoje à noite. Como nasce um herói? Como nasce um herói? E eu tenho pensado muito nesses dias no Daniel, porque o Daniel é um dos maiores heróis da Bíblia, não é? Eu confesso para você que eu nunca tinha pensado no Daniel assim, como um dos maiores heróis da história bíblica, porque ele vai ser, vamos dizer assim, o autor intelectual da libertação do povo de Deus do cativeiro babilônico. Por que eu digo autor intelectual? Porque ele vai influenciar de uma forma estratégica dois homens poderosos que vão ser protagonistas dessa libertação, o rei Ciro e o rei Dario. Então, Daniel conquistou mesmo esses homens, não só como seus amigos pessoais, mas Daniel influenciou esses homens também para o seu Deus. Esses homens se converteram ao Deus de Daniel, passaram a adorar o Deus de Daniel. Então isso vai ser muito importante para essa libertação do povo de Deus de Babilônia, para voltarem ali para Israel. Vocês sabem que o Nabucodonosor tinha invadido Judá, tinha saqueado o templo e tinha levado todo mundo cativo, e eles ficaram no cativeiro por 70 anos. E aí nós vamos ver, nós lemos esse versículo: Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Esse prosperou aqui não é só que o Daniel prosperou no sentido financeiro, mas Daniel cresceu nesses reinados, Daniel influenciou esses reis, Daniel se tornou alguém muito importante. Na verdade, nós vamos ver que ele se tornou o primeiro ministro de todo o império babilônico, que tinha 120, vamos dizer assim, nações, países, e o Daniel se tornou o grande primeiro-ministro de tudo isso. Então, queridos, é muito, muito tremendo isso aqui. Nós vamos ver na Bíblia que quem vai libertar o povo de Judá ali, do cativeiro babilônico para Israel, em primeiro lugar é o Ciro, não é? O rei Ciro, um desses amigos de Daniel. Olha o que diz aí Neemias 2:9, no primeiro ano do reinado de Ciro, como rei da Babilônia, ele mandou, foi uma ordem, que o templo fosse reconstruído. O Esdras vai confirmar isso lá em Esdras 5:13. Então foi o rei Ciro que deu uma ordem, esse rei poderoso, depois que o Nabucodonosor morreu, não é? O filho dele assumiu e a Babilônia foi conquistada pela Pérsia. E aí o Ciro, rei da Pérsia, ele vai libertar o povo do cativeiro. Ele vai pagar essa conta. Imagina, vai enviar um povo enorme, com muito dinheiro, com muito ouro, com toda a matéria-prima para construir de novo o templo para Deus, porque ele começou a amar o Senhor, e ele fez isso. Agora veja bem, nós sabemos que houve uma grande resistência, nós vamos ver isso lá em Esdras, no livro de Esdras, uma grande resistência, os inimigos da construção, e esse templo ficou travado, a construção ficou parada por 14 longos anos. Se você ler o livro do profeta Ageu, você vai entender que o Ageu começa a desafiar o povo. Vocês se acomodaram, vocês só estão pensando em vocês mesmos, vocês abandonaram o templo, vocês têm que voltar a construir, é por isso que as coisas não estão dando certo para vocês, não é? 14 anos parado. Agora, o que vai destravar essa construção? É um decreto do outro amigo do Daniel, o rei Dario, não é? Olha só o que diz em Esdras 6:12, que Deus, que escolheu Jerusalém como lugar onde deve ser adorado,
acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dario, dei esta ordem, que ela seja obedecida em tudo. Então a construção ficou parada por 14 anos. Um amigo do Daniel, alguém que foi influenciado pelo Daniel, alguém que passou a adorar o Deus de Daniel, o rei Ciro, libertou o povo de Israel. Não só libertou, mas ajudou eles a reconstruírem o templo. Mas quando eles começam a reconstruir, vem a retaliação e a resistência do inimigo. O inimigo físico, não é? Claro que por trás disso tem um inimigo espiritual que é Satanás. Mas, irmãos, 14 anos parados, mas vem aí o outro decreto do outro amigo que também foi influenciado e que passou a amar o Deus de Daniel. Ele fez esse decreto, ele ordenou que ninguém atrapalhasse essa construção. E aí, irmãos, finalmente o templo é reconstruído. O Dario não foi só alguém que foi influenciado pelo Daniel, alguém que aprendeu a seguir o Deus de Daniel, isso seria suficiente. Mas nós sabemos que o Dario, ele promoveu Daniel para ser o presidente da Babilônia. Também ele se tornou um grande amigo do Daniel. Lá em Daniel 6,14, fala que quando ele ouviu que o Daniel tinha ido para a cova dos leões, olha só, diz assim que tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo, porque agora tinha um relacionamento, ele de fato amava o Daniel. Não era só uma amizade política, era realmente uma amizade de verdade. A Bíblia diz que quando ele voltou para o palácio, ele não comeu nada, nem se divertiu como de costume. Naquela noite ele não pôde dormir, o Daniel estava lá na cova dos leões. Então, queridos, esses homens que o Daniel influenciou, esses homens que passaram a amar o Deus de Daniel, foram os homens, o Ciro e o Ciro e o Dario, foram os homens que libertaram, o povo de Deus do cativeiro. Não só libertaram, começaram a construção do templo. Depois o Dario realmente mandou um novo decreto, ordenando que não houvesse impedimento. Tudo isso foi influência na vida do Daniel. Agora veja bem, o que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Irmãos, imagina a circunstância ou as circunstâncias que envolviam a vida do Daniel ali na Babilônia. Imagina um garoto de aproximadamente 17 anos que chega na Babilônia como um escravo. Ele não tinha influência nenhuma. Imagina que esse garoto vai se tornar o primeiro-ministro do mundo. Ele não tinha influência nenhuma na Babilônia. Imagina os decretos, não é? Os decretos que foram baixados, e Daniel, e aquele remanescente ali de pessoas que conseguiram seguir ao Senhor, passaram, não é? Debaixo daqueles decretos injustos e loucos. Nós sabemos que o Nabucodonosor baixou um decreto porque ele teve um sonho. Ninguém conseguiu revelar o sonho, e ele disse o seguinte: então vai morrer todos os sábios da Babilônia. E baixou um decreto, Daniel estava no meio disso, porque ele era considerado um sábio. Então, imagina esse decreto louco. Ele também baixou outro decreto, que quem não adorasse uma estátua gigante lá que ele construiu, ia para a fornalha ardente. Baixou outro decreto, que quem orasse a um outro Deus que não fosse ele mesmo, que não fosse o próprio rei, seria lançado na cova dos leões. Então, queridos, tantos decretos injustos e absurdos. O Daniel estava debaixo de tudo isso. O povo dele estava completamente oprimido por todas essas maldades e aberrações. Mas no meio de tudo aquilo, nasce um herói. Nasce um herói que vai libertar o seu povo. Nasce um herói que vai mudar a história do seu povo, que vai tirar o seu povo do cativeiro babilônico e vai levá-lo de volta para a terra prometida. Então, queridos, como nasce um herói? O Daniel se torna uma pessoa tão importante, que ele tem tantas revelações apocalípticas do final dos tempos. O próprio Jesus vai se referir a ele em Mateus 24,15, lá no sermão do final dos dias. Jesus vai dizer, o início das dores, Jesus vai dizer assim: vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Olha como que esse Daniel se tornou grande, olha como que esse Daniel cresceu tanto. O próprio Jesus, o Rei dos Reis, vai mencionar a grandeza do Daniel.
como que esse herói nasceu. No meio daquele caos, no meio daquela tragédia toda, no meio daquela mortandade toda, daquela miséria toda, daquela escravidão toda, como esse herói nasceu. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite, como nasce um herói. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas eu penso que é justamente o terreno apropriado para nascerem heróis, para pessoas crescerem financeiramente, pessoas influenciarem pessoas grandes, pessoas saírem de tudo isso grandes como o Daniel sai de tudo isso gigante. Então, irmãos, eu creio que o Deus de Daniel está aqui, vivendo tudo isso, vendo tudo isso acontecer. Então, se nós praticarmos os princípios de Daniel, nós vamos ter os resultados de Daniel. Como nasce um herói? Eu quero mostrar para vocês três coisas. Em primeiro lugar, o Daniel, ele não negociava princípios. Ele não negociava princípios. Então, a primeira coisa que ele não se contaminou, não é, com a comida do rei. Daniel 1:8 fala que Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Imagina, irmãos, o Daniel ali tinha todas as desculpas do mundo para ele dizer assim: não, se eu não comer essa comida do rei, se eu não me curvar a esses princípios da Babilônia, eu vou morrer. Então eu tenho que comer a comida do rei. Olha só, irmãos, mas o Daniel sabe, as pessoas que vão brotar, as pessoas que vão surgir no meio desse caos, as pessoas que vão ser heróis no meio dessa geração, sabe, heróis para a sua família, heróis para a igreja, heróis para a sociedade, heróis no meio de tudo isso, diante de todos esses decretos que nós temos recebido. Sabe, irmão, sabe quem são esses heróis? São as pessoas que não vão negociar princípios, pessoas que não vão se contaminar com os padrões do mundo. Isso aqui representa padrão do mundo. A comida que todo mundo come, todo mundo faz, é normal. O Daniel disse: eu não faço, e eu não vou fazer. Ele fez um desafio para aquele homem, para o Aspenaz, e ele disse: olha, bora fazer um teste, vamos fazer um teste. No final de tantos dias, se eu não tiver melhor, eu como essa comida, não é? E aí, irmãos, olha o que diz Daniel 1:15, olha o resultado disso. Passados os 10 dias, os 4 jovens, Daniel e os seus amigos, estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Nós sabemos, irmãos, que o Daniel influenciou o cardápio de todo mundo, porque agora, a partir de agora, todo mundo ia comer a comida do Daniel e não a comida do rei. Que coisa linda, alguém que não se contamina, alguém que não dá desculpa para se contaminar com o mundo. Outra coisa, irmãos, que confirma isso, que o Daniel não negociava princípios, além dele não se contaminar com o mundo, ele não se vendia. Sabe quem é que vai brotar no meio dessa geração, como herói no meio dessa geração, como libertador do povo de Deus nessa geração? São pessoas que não se vendem. Eu acho tremendo, irmãos, o que acontece em Daniel 5:16. Olha só, o que o rei, o filho do Nabucodonosor, o Belsazar, disse para o Daniel: olha, se você ler o que está escrito aí na parede e me explicar o que quer dizer essas coisas, você será vestido de roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. O Daniel respondeu o seguinte: o Senhor pode ficar com os seus presentes. Meu Deus do céu. Irmão, sabe quem são as pessoas que vão prosperar, que vão crescer no meio dessa geração, que vão romper, que vão sair do outro lado, muito maiores do que entraram? Sabe quem são essas pessoas? São as pessoas que não vão se vender. Imagina, irmãos, um rei poderoso, o homem mais poderoso do mundo. Ele viu na parede, ele estava ali celebrando com seus oficiais uma festa, com muitas mulheres, eles estavam bebendo muito. Aí ele mandou que pegassem as coisas de ouro, as taças de ouro que o Nabucodonosor, o pai dele, tinha levado do templo de Israel. Aí sabe o que ele fez? Ele começou a beber ali, começou a distribuir aquelas coisas sagradas para aquelas mulheres, para aquelas prostitutas. Irmãos, quando ele estava fazendo isso, veio uma mão de um homem,
rasgando a parede e escrevendo na parede o veredito do juiz. A Bíblia diz que ele ficou tão desesperado que ele tremia dos pés à cabeça e ele gritava desesperado como uma criança. Ele chamou várias pessoas para tentar descobrir o que era aquilo. Ninguém descobriu nada. Foi a rainha mãe que disse para ele: tem um homem que tem o espírito dos deuses no seu reino. Ele está aqui no meio do seu reino, o nome dele é Daniel. Ele servia ao seu pai, o Nabucodonosor. Chame ele que ele vai te dizer o que é. Irmãos, e agora imagina, esse homem já diz logo de cara para o Daniel: olha, Daniel, é o seguinte, eu vou te dar muito presente, eu vou te fazer muito grande, eu vou te abençoar, vê aí o que é que você vai falar no meio dos meus oficiais para mim. O Daniel disse: pode guardar os seus presentes. Eu vou dizer para você o que Deus falou quando ele escreveu essas. Foi Deus, foi a mão de Deus que escreveu isso na sua parede. E o Daniel falou para ele assim: olha, Deus resolveu terminar o seu reinado. O seu reino foi pesado na balança e pesou muito pouco, ou seja, você não significa nada, você é nada para Deus. O seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. E isso se cumpriu. Na manhã seguinte, o Belsassar estava morto. Queridos, o Daniel, ele era um homem que não negociava princípio. Ele não se contaminava com o mundo, ele não se vendia, mas também ele não se corrompia. Eu acho tremendo isso. Daniel 6,4 diz que os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram nada. Não encontraram nada. Daniel era honesto e direito. Ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Quem são as pessoas que vão surgir no meio dessa geração? Quem são as pessoas que vão sair dessa pandemia muito maiores do que entraram? Quem são as pessoas que vão sair dessa situação com respeito de todos, admirado por todos? Quem são as pessoas que vão ser promovidas no seu local de trabalho, na sua igreja, e vão ser promovidos na sociedade? Quem são essas pessoas? Quem são esses Daniéis? Daniel significa o Senhor é a minha justiça. Quem são essas pessoas? São as pessoas que não se corrompem. São as pessoas que não se corrompem. Daniel estava ali no meio do poder, envolvido com vários reis, mas ele nunca se corrompeu. Os caras tentaram encontrar alguma coisa na vida do Daniel, mas não encontraram nada. Eu acho tremendo isso. Eu acho tremendo. Quando o Daniel sai da cova dos leões, olha o que ele vai dizer para o rei Dario. Daniel 6,22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, de Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Que coisa tremenda. Irmão, olha o veredito que Deus vai dar do Daniel em Ezequiel 14,14. Quando Deus ia trazer um julgamento sobre Israel, ele disse para o profeta Ezequiel: mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo aí, estivessem nessa terra, a honestidade desses 3 homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor, falei. Pensa num homem que, aos olhos de Deus, era um homem íntegro, um homem honesto. E por último aqui, não é? O Daniel, ele não negociava princípios, então ele não se contaminou com o mundo, ele não se vendeu, ele não se corrompeu, mas ele também, irmãos, não se recusou a dar sempre o seu melhor. Sabe quais são as pessoas que vão romper? Sabe quais são as pessoas que vão romper no meio de tudo isso? Sabe quem são os heróis dessa geração? Aqueles que fazem mais do que lhes foi pago para fazer. Eu acho tremendo isso. Pensa bem, irmãos. Olha só o que diz Daniel 6,1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas ou governadores que estivessem por todo o reino. E sobre estes, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes governadores prestassem conta, para que o rei não sofresse dano. Então Daniel agora já vai ser um dos 4 homens mais poderosos do mundo. O rei e esses 3 presidentes. Agora olha só, versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes 3 presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre o reino. Ou seja, nós sabemos que ele se tornou o primeiro-ministro depois da cova dos leões. Agora, irmãos, sabe, tinha esse
coração no Daniel. Fazer mais do que foi pago para eu fazer. Fazer sempre o melhor, ser excelente. Imagina ele como escravo. Quanto ganhava um escravo? Não é? Irmãos, não ganhava nada. Mas ele fazia a coisa com excelência, ele foi prosperando, ele foi crescendo. Sabe, aquele homem excelente em tudo que ele fazia. São essas pessoas que vão romper, irmãos. Sabe, não tem lugar para quem está deitado reclamando da vida. Não tem lugar para quem está frustrado, só falando mal de todo mundo e criticando todo mundo. Não, irmãos, eu penso que é um momento da gente se destacar. É o momento da gente fazer o melhor, onde nós estamos implantados. O que você está fazendo? O que você está trabalhando? Onde que você trabalha agora? Faça o seu melhor, faça mais do que você foi pago para fazer. São essas pessoas que vão romper. Eu te falei que o Daniel não quebrava princípio. O que isso tem a ver com princípio? Ah, pastor, peraí, princípio, tudo bem, eu entendo, Daniel não se contaminou com o mundo, não comeu a comida do rei, princípio, legal. Daniel era um homem honesto, princípio, legal. Mas o que diligência, excelência tem a ver com princípio? Irmão, está na Bíblia. A Bíblia diz que a mão diligente dominará, vai liderar. Sabe, a pessoa que é diligente, a pessoa que é excelente no que faz, a pessoa que faz mais do que lhe é pago para fazer, são as pessoas que vão liderar, são as pessoas que vão governar. Mas a pessoa preguiçosa será sujeita a trabalhos forçados. Então, sabe, irmão, tem esse negócio de ficar dizendo, eu não tenho sorte, esse que teve mais sorte do que eu, esse aqui, não sei o que lá. Irmão, quem vai romper? Quem vai ser o herói dessa geração são aqueles que não negociam princípios. E é um princípio a gente ser diligente. O Daniel não negociava isso. Olha o que diz Provérbios 22, 29. Vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre homens de baixa sorte. Irmãos, quem estabelece reis e quem remove reis é o Senhor. Quem vai te promover é o Senhor no meio dessa geração. Então a primeira coisa aqui, irmãos, eu vejo na vida desse homem, que foi um grande herói. Eu não digo nem um herói nacional, um herói de projeção internacional, que tira o seu povo do cativeiro em outra nação e leva de volta para a terra prometida. Foi a influência dele. A influência do Daniel reconstruiu o templo. Quando tentaram impedir, outra influência do Daniel fez com que o templo fosse reconstruído até o final. Que homem, que herói! Mas esse é um homem que não negocia os princípios da palavra de Deus. Não se contamine, não se venda, não se corrompa e dê o seu melhor sempre. Faça mais do que ele foi pago para fazer. Em nome de Jesus. Agora, deixa eu falar aqui rapidamente. Outra coisa que eu vi aqui no Daniel. A palavra era a sua principal fonte de inspiração. Sabe, irmãos, as pessoas que vão romper, as pessoas que vão sair disso aqui, olha, heróis. Ok? Eu profetizo na sua vida que você vai ser um Daniel no meio dessa geração. Você vai sair do outro lado com outra fotografia. Dá uma olhada na sua fotografia de antes da pandemia. E olha a sua fotografia depois que tudo isso passar. Eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. Que a sua vida vai ser incomparavelmente melhor. Agora, qual era a segunda coisa na vida desse herói? Qual era a segunda coisa? A palavra era a sua principal fonte de inspiração. Olha o que diz Daniel 9, 2. Gente, no meio da tribulação, no meio desses decretos absurdos, no meio de uma situação de miséria, de escravidão, o que o Daniel está fazendo? Daniel 9, 2. No primeiro ano do seu reinado, no reinado de Dario, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Ele estava estudando a Bíblia, ele estava se enchendo da palavra. Sabe, irmãos, eu já sei, infelizmente, como pastor, já sei, não é? De pessoas que já pararam de ler a Bíblia faz tempo. De pessoas cuja sua inspiração é a televisão, é só a internet, é o comentário das pessoas. Essa que é a inspiração dessas pessoas. É disso que eles estão se alimentando.
Sabe, irmão, todo mundo na crise ali, na Babilônia ainda, todo mundo no cativeiro ainda. O cativeiro não é o melhor lugar para se viver. E o Daniel está buscando inspiração na palavra de Deus. O Daniel está buscando uma solução, uma resposta na palavra de Deus. Eu te pergunto hoje à noite, qual tem sido a sua inspiração no meio de tudo isso? Como que você quer terminar essa história? Como um herói ou como um fracassado que vai justificar o seu fracasso? Ah, foi a pandemia que me fracassou. Sabe, o Daniel tinha tudo, irmão, para justificar o fracasso dele, mas ele estava lá, buscando inspiração. Quando eu falo inspiração, eu estou falando alimento para a mente mesmo. Sabe, irmãos, imagina, se eu estava pensando nisso. Se eu estava passando aqui na cidade e eu vi uma pessoa tirando ali lixo, não é? Lixo para comer. E aí me veio assim um pensamento. Já pensou? Eu quero te pedir licença para te falar essa coisa aqui, talvez não seja muito agradável, mas vai ser um bom exemplo. Eu pensei assim, imagina se alguém falasse assim para você: olha, lá perto da minha casa tem um lixeiro top. É de um apartamento assim de luxo, então o lixo nem está muito estragado. É uma comida que dá para comer. Tem pouco bicho nela ainda. Você não toparia ir lá repartir um pouco desse lixo comigo? O que você responderia? Talvez alguns já até embrulharam o estômago. Me perdoe, eu tinha que falar isso. Não é? Mas sabe o que, irmãos? A gente tem muito cuidado com o que a gente come fisicamente, está certo. Isso é muito bom. Faça isso mesmo. Mas sabe, eu quero te dizer uma coisa, a sua mente também come. E a gente parece que não tem essa mesma preocupação quando se trata de alimentar nossa mente com lixo. Então, eu quero te desafiar hoje à noite. Sabe, qual é a sua fonte de inspiração? O que está inspirando a sua mente? Onde você está buscando motivação? Onde você está buscando direção? Onde você está buscando fé para passar por tudo isso? Sabe, eu digo que a nossa mente, irmãos, é como um jardim. Sabe, é como um jardim, ninguém precisa plantar mato. Ninguém precisa plantar erva daninha, vai nascer de qualquer jeito. Mas se a gente quiser realmente colher fruto no nosso jardim, a gente vai precisar de um esforço organizado. A gente vai precisar decidir o que a gente planta. A gente vai precisar decidir cultivar o que a gente plantou. É isso que eu estou te falando do seu pensamento, da sua vida de pensamento. Eu tenho falado aqui nesse púlpito que se você semear um pensamento, você vai colher um feito. Se você continuar semeando esse feito, isso vai virar um hábito na sua vida. Tomara que seja um hábito bom, tomara que seja um pensamento bom, que sejam feitos bons e hábitos bons. Se você continuar semeando esse hábito, você vai gerar um caráter em você, você vai ser essa pessoa. Você vai ser essa pessoa, e esse caráter vai gerar um destino. Então, na verdade, o nosso destino na vida está sendo determinado pela nossa vida de pensamento. E eu quero te desafiar no meio disso aqui, irmãos. Porque eu creio que isso aqui não é só uma mensagem de domingo. Eu creio que é uma palavra profética do Espírito Santo para o nosso coração. Sabe, irmãos, o Espírito Santo está esperando um posicionamento nosso, um posicionamento do seu povo, um posicionamento dos Daniéis, um posicionamento do crente cujo Deus é a sua justiça. Um crente que não negocia princípio. Um crente que não se contamina com o mundo, um crente que não se corrompe, que não se vende, um crente que faz mais do que ele foi pago para fazer. Mas um crente, irmãos, que a sua principal fonte de inspiração, de motivação é a palavra de Deus. Eu quero te desafiar a gerar esse hábito da palavra de Deus. Eu digo que hábito é assim, gente. Hábito começa assim, olha. Hábito começa assim. Hábito é como o lançamento de um foguete. Você sabia que quando um foguete é lançado, 70% do combustível é queimado no lançamento? Porque no lançamento tem que ter muita energia, tem que ter muita força para romper toda a resistência. Mas quando ele chega lá em cima, irmãos, ele vai
ele vai praticamente flutuar, ele vai gastar o mínimo de energia possível. Eu quero te desafiar, rompa a sua vida de pensamento, mude o que você está alimentando o seu espírito, mude o que você está plantando no seu jardim, comece a pensar na palavra de Deus, rompa essa inércia, mude seus hábitos, em nome de Jesus Cristo. Sabe, o Daniel é esse camarada, que a principal fonte de inspiração, esse é o segredo dele, a palavra, no meio da crise, ele não abre mão da palavra de Deus. E último lugar para a gente orar, ok, queridos? Então, primeira coisa aqui, na vida do Daniel, não negocia princípio. Segunda coisa, a palavra de Deus é a sua principal fonte de inspiração. E terceiro e último lugar para a gente orar, sabe, um homem que é totalmente dependente do Senhor pela oração. Dependência total do Senhor em oração. Eu acho tremendo isso. Daniel 2,13 diz assim: saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Pensa, um decreto de morte, vai morrer. Porque o Nabucodonosor, não é? Ele tinha sonhado, e ele chamou todos os sábios e profetas e magos da Babilônia, e ninguém deu conta de revelar o seu sonho. Porque também, na verdade, o Nabucodonosor falou assim: não, eu não quero que vocês me expliquem o sonho, eu quero que vocês primeiro descubram o que eu sonhei. Né? Um deles disse assim: é impossível isso, homem nenhum tem esse poder, só os deuses têm esse poder de descobrir o que o Senhor sonhou. Então ele disse: então vai morrer todo mundo. E aí ele baixa um decreto absurdo, mais um decreto absurdo. Um decreto absurdo. E o Daniel, irmãos, quando ele recebe esse decreto, ele não vai lá protestar diante do palácio, ele não vai lá fazer um complô para tentar matar o rei. Né? O que o Daniel vai fazer? Qual que é a arma do Daniel? Está lá em Daniel 2, versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu, designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Meu Deus, que coragem do Daniel. Que coragem. Não, majestade, não precisa matar ninguém, não. Me dê só um tempo, porque eu vou descobrir o que o Senhor sonhou e vou dar a interpretação do sonho. Que loucura. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, olha a resposta da oração: foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Então, irmãos, eu quero te desafiar hoje à noite. Como vai sua vida de oração? Sabe, eu acho que esse é o momento que vai separar joio do trigo. Eu acho que já está separando. Ovelha de bode, já está separando. Então, pensa, nós somos uma igreja. Irmão, o trabalho da igreja é orar. Nós estamos aqui para ligar na terra, nós temos a autoridade para ligar na terra. Se nós ligarmos na terra, Jesus disse: olha, vocês, a igreja, o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E o que é que nós estamos fazendo? No meio de tudo isso, aí vem um decreto, aí vem uma decisão, aí vem uma notícia, aí vem mais mortes. E aí, irmãos, em vez da gente dobrar o joelho e ligar na terra as promessas do Senhor, o que é que a gente está fazendo? Eu digo o que a gente está fazendo. Eu digo que a maioria da igreja está fazendo, está reclamando, está murmurando, está desistindo. Então, sabe, é muito lindo o que o Daniel vai fazer. Sabe, é um decreto, irmão, é um decreto, você vai morrer. O decreto é: você vai morrer, prende o cara, você vai morrer. Não é? O que é que ele faz? Ele fala para o rei: não me mata não, me dá só alguns dias, porque eu vou revelar. Não é? E aí, irmãos, eles oram, e a Bíblia diz que Deus revelou. Sabe, eu não quero que você pense no Daniel como um homem de superpoderes, por favor, porque você vai se desanimar. Daniel é um homem semelhante a nós. É como um Elias da vida, um homem semelhante a nós. Agora, irmãos, tem só uma diferença entre nós e o Daniel. Nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós. O Espírito Santo não morava dentro do Daniel, inspirava o Daniel. Mas agora ele mora dentro de você. Só tem essa diferença. Então, queridos, é muito
muito tremendo, não é? O que o Daniel faz. Então Deus revela o sonho, conta para o Daniel o que o Nabucodonosor sonhou. Aí o Daniel vai lá com o Nabucodonosor. E aí, irmãos, ele se coloca ali diante do trono do Nabucodonosor e diz: olha, o Senhor me contou o que o Senhor sonhou, e eu também tenho a interpretação. Mas só que ele falou assim: só que eu vou te dizer uma coisa antes do Senhor sonhar. O Senhor entrou no seu quarto de dormir, o Senhor sentou na sua cama, e o Senhor ficou pensando no futuro. Como que seria o futuro? E depois que o Senhor morresse, como que seria? Irmãos, eu penso que o Nabucodonosor já estava para desmaiar nessa hora. Aí depois o Daniel disse: agora eu vou interpretar, agora eu vou revelar o que o Senhor sonhou. O Senhor sonhou com uma estátua gigante, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. E o Senhor viu que uma mão que não era de homem cortava um pedaço de uma pedra gigante, de uma montanha, e essa pedra caía em cima dessa estátua, e essa estátua gigante quebrava tudo. E o Daniel disse: a interpretação do sonho é o seguinte: essa estátua é o Senhor, a cabeça de ouro é o Senhor, depois vem um reino de prata, vem um reino de bronze, mais fraco, vem um reino de ferro, e lá no final vai se dividir tudo, porque o barro não se mistura com o ferro, e essa pedra gigante que caía em cima do Senhor significa o seguinte: é o reino messiânico que está vindo por aí, um reino que jamais terá fim. Irmãos, o Nabucodonosor caiu de joelho na presença do Daniel. É isso que eu estou te falando, é essa oportunidade da igreja, essa oportunidade do mundo cair de joelho diante da igreja, porque tem a revelação do Deus de Daniel. Eu acho tremendo isso. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que o Nabucodonosor, Daniel 2,48, o rei colocou Daniel como alta autoridade do seu reino, mais uma promoção. E lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios da nação. Meu Deus do céu, um homem dependente de Deus. Sabe, ele não fica tentando resolver na força do braço dele, na força da preocupação. Jesus disse que não adianta nada a gente ficar ansioso e preocupado, porque uma pessoa que se preocupa não consegue aumentar em 50 centímetros o curso da sua vida. A preocupação é inútil, mas a oração é poderosa. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo orem. Sabe, se vocês orarem, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encherá o seu coração e a sua mente. Aleluia. Glória a Deus. E sabe, eu acho tão tremendo. Deixa eu terminar com isso aqui. Quando o Daniel está para ser promovido, eu acabei de ler, e coisa mais tremenda, e os homens se levantam contra ele, ficam com ciúme dele, porque ele vai ser um estrangeiro. É a história do escravo estrangeiro que vai virar o primeiro-ministro do mundo. Começou a levantar um monte de gente invejosa para derrubar o Daniel. Irmãos, eu profetizo sobre a sua vida: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra você, o Senhor a condenará, porque você foi escolhido para ser um herói no meio dessa geração. Sabe, não negocie princípios. Tenha a palavra de Deus como a sua fonte principal de inspiração. E seja dependente de Deus em tudo, na sua vida de oração. Irmãos, e nada, nem ninguém vai conseguir deter você. Eu acho tremendo, esses caras então tentam derrubar o Daniel. E eles convenceram o rei Dario a baixar um decreto. Olha aí lá, outro decreto injusto, outro decreto absurdo, outro decreto sem pé nem cabeça. E aí, irmãos, veja bem, o Dario então, convencido por aqueles homens, baixa o decreto. O que era o decreto? Qualquer homem que orasse a qualquer Deus que fosse, que não fosse o Deus Dario, não é? Seria lançado na cova dos leões. E quando ele assinou o decreto e carimbou com o seu anel de sinete, e o Daniel soube disso. Agora, como que ele fica sem orar? Como que o homem de Deus fica sem oração? Irmãos, o Daniel, eu fico imaginando ele pensando, quando ele estava caminhando para a sala de oração dele, não é? Eu quero ler com você esse texto, Daniel 6:10. Quando Daniel soube
que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Graça. Dá graças a Deus. Graça por quê, Daniel? Você não está entendendo? Você está dando graça pela sua morte, porque você está orando e tem um decreto que você não pode orar. Então você está agradecendo pela sua morte. Meu Deus, ele consegue dar graças a Deus. E ele dá graças a Deus. Ele se ajoelha e dá graças a Deus. E fala assim, que ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Irmãos, pensa bem, um cara que é um estadista, um cara super ocupado, um primeiro-ministro, que é responsável por 40 dos 120 estados, um homem que viajava demais. Meu Deus do céu, e esse homem conseguia orar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, um homem completamente dependente do Senhor. Um homem que não atribuía o sucesso dele a ele mesmo, mas completamente ao seu Deus. Irmãos, então, esses homens viram Daniel orando, denunciaram o Daniel, e quando eles denunciaram o Daniel, a Bíblia diz que o Dario, que era amigo dele, tentou livrá-lo daquela situação. Mas olha só que coisa interessante, olha só, escuta bem o que eu vou te dizer. Os caras disseram assim para o rei, que queria ajudar o pastor Daniel, que queria ajudar a igreja. Não é pastor não, o Daniel não é pastor. Daniel é um governante mesmo. Mas eu estou ilustrando como se ele fosse a igreja, ou o representante da igreja. Irmãos, aquele rei queria ajudar o Daniel. E sabe o quê? Os caras disseram assim, você está preso na lei, você está limitado pela lei, a lei não deixa você ajudar o Daniel, você tem que obedecer à lei. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Nem o rei podia ajudar o Daniel. Nem o rei podia fazer nada pelo seu amigo. Que coisa tremenda. Mas, irmãos, Deus o livrou, não da cova dos leões. Talvez Deus não livrou a gente da pandemia. Talvez Deus não livrou a gente do que a gente está vivendo. Talvez não livrou você de um desemprego. Ou não livrou você de uma situação de perder a sua renda, diminuir a sua renda. Mas sabe, irmãos, Deus não livrou o Daniel da cova, mas livrou o Daniel lá na cova, e isso foi melhor. Isso foi tremendo, porque isso se tornou um testemunho tão gigantesco, tão grande. No outro dia, quando o Dario foi lá, ele gritou, Daniel, 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 terá o seu Deus que você tanto ama, livrado você dos leões. Irmãos, e aí o Daniel gritou de lá, ó rei, vive, vive o rei, meu Senhor. Ah, o Senhor não encontrou nada, nada que eu fiz contra ele, nem contra o Senhor. Meu Deus do céu, irmãos, o Dario ficou tão impressionado. Olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer, Daniel 6:25. Então o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações. Todas as nações. Olha o herói internacional que está nascendo no meio de uma calamidade, porque ele pratica os princípios corretos. Ele diz, raças e línguas do mundo inteiro. A carta dizia o seguinte, felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus de Daniel, aleluia, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre, o seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim, ele socorre e salva no céu e na terra, ele faz milagres e maravilhas, foi ele quem salvou Daniel, livrando das garras dos leões, e Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo, durante o reinado de Dario e de Ciro. Meu Deus do céu. Um homem totalmente dependente do Senhor em oração. Amém, queridos? Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Quero abençoar a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esse momento, pela tua palavra. Senhor, eu estou pregando para heróis nessa noite. Eu estou pregando para aqueles cujo Deus é a sua justiça. Estou pregando para esses Daniéis nessa noite.
Ó Deus, e revela essa palavra no nosso coração. E onde nós estivermos, Senhor, durante esse tempo e fora desse tempo, nós sejamos homens e mulheres que não negociam princípios, homens e mulheres que não se contaminam com o mundo, que não se vendem, que não se corrompem, homens e mulheres que aonde estiverem se recusam a não dar o seu melhor. Seja qual for o seu salário. O salário do Daniel era 0. Ó Deus, e ele deu o seu melhor, um espírito de excelência, Senhor, que se ache na tua igreja, no teu povo. Ó Deus, e também nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor revele essa palavra no nosso coração e a tua palavra e a Bíblia seja a nossa principal fonte de inspiração e mude a nossa mente. E nós tenhamos essa revelação de uma mudança de mente, uma mudança de paradigmas, em nome de Jesus. Ó Deus, e também nós clamamos e que o Senhor revele no nosso coração essa dependência através da nossa vida de oração. Senhor, restaura a nossa vida de oração em nome de Jesus. Eu quero aproveitar esse momento para te fazer um convite. Nós começamos a sala de oração. E durante 21 dias, até o dia 21 de abril, nós vamos estar orando, não é? De joelhos. Está sendo muito legal. Claro, tudo é virtual, é pelo Meet, pelo aplicativo, pelo Meet. Então eu estou lá com os pastores e a gente está compartilhando um breve período assim de oração, de palavra, bem curtinho, e depois a gente ora por tudo isso que está acontecendo, e ora para que o pior não aconteça, e ora pelos nossos governantes, e ora pela cura, e ora pela proteção, e tanta coisa. Irmãos, tem sido uma delícia, e eu quero te convidar, fica com a gente nisso, vamos se unir em oração. Irmãos, nós somos capazes de mudar o mundo, assim como Daniel mudou o mundo, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe.